Hebreus capítulo 11, versículo 8, está escrito assim na palavra de Deus: Pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Amém. Oremos mais uma vez. Nosso Pai, quando falamos sobre estes homens do passado, Senhor, admiramos a fé de cada um deles, a confiança que eles tiveram, a destreza. Não foram pessoas medrosas. Houve algum temor? Sim, mas a coragem e a fé deles se sobressaiu a tudo isto. E por isto eles deixaram tudo para trás e, em obediência à tua vontade e à tua voz, eles seguiram adiante sem olhar para trás. Se alguém olhou para trás, não conseguiu chegar no final da jornada. Ficaram prostrados como a mulher de Ló. Mas, Senhor, aqui estamos desejosos de seguir cada vez mais, por mais difícil que a jornada se torne, Senhor. Por mais que nos falte consolo, por mais que nos falte ânimo, por mais que não encontramos nada de bom aqui nesta terra, por mais que cheguemos a uma condição que podemos entender aqueles que estão prostrados e caídos e nas sarjetas e dormindo ao relento, aquilo significa que eles perderam o rumo de tudo e para eles nada mais importa, porque devem ter perdido o que lhes era mais importante, muitas vezes a sua própria dignidade como ser humano, como cidadão, como pessoa. Mas, Senhor, enquanto estamos também nesta peregrinação, nós não olhamos para nós mesmos, nem para a nossa condição física, mental, espiritual, emocional, seja o que for. Temos sido chamados para obedecer, ouvir tua voz, atender teu chamado e não olhar nem para a esquerda nem para a direita, olhar somente para Jesus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Não poderíamos te olhar se tu não estivesse aqui. Então ajuda-nos a ver-te a cada dia e a entender que a tua palavra tem sido manifesta com o propósito de nos juntar na terra da promessa, que é o Espírito Santo. E mesmo enquanto estivermos nesta terra da promessa, ainda aqui somos peregrinos, porque estamos em uma fase transitória ainda. Então te pedimos no nome de Jesus Cristo que o Senhor ajude a cada um de nós e alegre os nossos corações. E sabemos que não encontraremos prazer nesta terra, mas o justo seu prazer tem na lei do Senhor, e é nesta lei que medita de dia e de noite. Nos inspira a isto, Pai, e que a bênção da tua palavra possa ser derramada sobre as nossas vidas como chuva, como o orvalho da manhã que faz as árvores frutificarem, as folhas brotarem de uma forma tão tenra e vistosa, e que durante o dia todos podem contemplar a formosura, a beleza da tua natureza. E nós também, como plantas tuas, como lavoura do Senhor, que possamos resplandecer a glória de Cristo, e que as gotículas de chuva, de ensinamento que cai sobre nós, que possam nos deixar cada dia mais forte e mais viçoso na tua presença, porque é um tempo de florescer, como disse o profeta. E nós recorremos a ti, a única ajuda necessária que podemos e que temos que ter. E que tua palavra traga refrigério para as nossas almas e conforto para os nossos corações abatidos. No nome de Jesus, o teu amado Filho, nós oramos e te pedimos. Amém. Podeis sentar. Um dos fatos importantes que podemos ver nesta leitura, que mesmo não tendo escolhido isto antes, mas que traz para nós muitos esclarecimentos, é o fato que foi pela fé, e você sabendo que fé é uma revelação, então agora você sabe que Abraão recebeu uma revelação
E essa revelação foi para ele um chamado. E quando ele foi chamado, ele simplesmente obedeceu. Se você sabe que isto é a verdade, você como filho e semente de Abraão, e sabendo que o mesmo que chamou Abraão está presente, Deus está aqui, então, mais uma vez ele te dá fé, que é uma revelação, e sem esta fé, sem esta revelação, você não será arrebatado. E é assim que nós começamos, acredito que é o último culto da série Fé de Rapto, o culto de número 7, o sétimo culto desta minissérie que estamos entregando para as pessoas. Então, esta conclusão, acredito eu, não sei se poderemos concluir hoje, mas espero que sim, porque temos outros temas para tratar. Entenda que outra vez o mesmo que chamou Abraão, ele tem vindo, manifesta sua presença, e outra vez tem dado a revelação de si mesmo. Foi dito nas Escrituras que assim seria, no tempo da revelação de Jesus Cristo. Era quando ele viria para ser glorificado nos seus santos. O profeta do Senhor disse que assim como Gabriel veio a Daniel para lhe revelar as coisas, do mesmo jeito o Espírito Santo viria nos últimos dias para revelar à igreja as coisas que estariam para acontecer nos últimos tempos. Ele ensinou isso nos sermões sobre as 70 semanas de Daniel. Quando você vê isso também no primeiro selo, você sabe que o Espírito Santo está aqui como a força que nos levará no rapto. E ele disse, quando esse Espírito Santo que está aqui conosco, quando ele se encarnar para nós na pessoa de Jesus Cristo, então nós o encontraremos nos ares e o coroaremos Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Tudo depende de você receber o chamado de Deus, que é uma revelação, e então você obedece a este chamado. Uma vez foi revelado a você, então você ouviu a sua voz, e Jesus já disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Por isso, fé de rapto não é para todos. Fé de rapto é unicamente para quem é ovelha. Vê? Para quem é ovelha. Pois bem, quando Abraão recebeu a revelação, ouviu o chamado de Deus e obedeceu, ele teve que sair de algum lugar. Você não pode permanecer a mesma pessoa. Você não pode continuar do mesmo jeito, se é que você foi chamado para obter fé de rápido. Você pode caminhar na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta vigília, seja o que for. Sétima vigília. Você pode caminhar junto com as outras pessoas. Você pode se cansar, toscanejar, cochilar, dormir profundamente. Mas quando chegar o momento do despertamento, você tem que ter adquirido durante a sua trajetória esta fé de rapto, que as 5 virgens prudentes tinham, que é o azeite, que é o Espírito Santo, que você só pode obter se você tiver a palavra. Vê? É uma sequência de acontecimentos, porque tudo é um acontecimento só, e vai se desdobrando aos poucos. Aos poucos que Deus vai mostrando isto para você. Então, o que acontece é que Abraão, ele recebendo isto, diz que ele foi para um lugar que havia de receber por herança. Sendo que aquilo se tratava a terra de Canaã, e você sabe que Canaã para nós não é milênio, Canaã para nós é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo é tua herança, e você então primeiro tem que vir para esta herança, participar dela e andar nela como um peregrino. Porque você está na terra, está no Espírito, mas ainda não pode ter ele por completo, apenas por medida. Uma vez que só foi redimido tua alma, teu espírito, mas você precisa estar completo, corpo, espírito e alma nesta terra. Mas para isso, teu corpo ainda precisa passar por isso, ele não foi ainda redimido. Então a natureza geme e a terra geme, esperando pela manifestação dos filhos de Deus. E você agora percebe que se você não tiver a sua mente transformada, se você não for transformado pela renovação da sua mente, você não terá então seus corpos transformados. Se você não tiver seus corpos transformados, então você não poderá receber a herança. Morar na eternidade com o próprio Deus, onde ele será tudo em todos. Vê? Como será e o que acontecerá quando Deus for tudo em todos? O profeta do Senhor nos disse, na cidade de Sião
o Cordeiro estará sobre o trono, e o Pai, a coluna de fogo, Deus mesmo, estará por cima, fazendo sombra sobre o Filho. E antes de você clamar, Ele já te responde, para que Deus seja tudo em todos. Amém. Então você será possuidor de tudo, de todas as coisas. Você não pode nem dizer, eu possuo o próprio Deus. Você estará nele. É uma integração total e completa. Vê? Sem nenhuma sombra, sem nenhuma variação, sem nada. Por isso hoje Ele está te limpando, te purificando, para que você possa manifestar o caráter dEle, a avaliação dEle, o julgamento dEle, a glória dEle. Por isso você teria que vê-lo face a face, é cara a cara. Ele mostra a sua face, a face da palavra, e você terá que manifestar a mesma face. Deus não pode mostrar uma face para você e você mostrar outra para Ele. Deus se apresenta para você como Deus, e você terá que se apresentar para Ele como o quê? Também como pequenos deuses. É o que as Escrituras dizem, vós sois deuses. E esses que a Bíblia chama vós sois deuses, eram aqueles a quem vinha o quê? A palavra, que era o profeta. Mas você não é profeta. Mas uma vez que você é amigo de profeta, você recebe galardão de profeta. Então a palavra vem ao profeta, e você, por ser amigo do profeta, recebe também a mesma galardão, a mesma recompensa, porque o profeta foi apenas o canal através do qual a palavra teria que vir também a você. Vê? Então, terminando tudo, a palavra também vem a você. Por isso que primeiro é um homem ungido, depois é um povo ungido. Disto se trata também fé de rapto. Vê? Pois bem, o que ainda entendemos aqui um pouquinho. Então Abraão saiu sem saber para onde ia. Disto se trata fé de rapto. Você não está preocupado para onde vai. Você só se preocupa onde você está pisando. Quem está caminhando com você. E você sabe, diga-me com quem andas, que eu digo quem és. Vê? William Branham disse, diga-me que tipo de música você gosta de ouvir. A classe de livro você costuma ler, a classe de pessoas com a qual você se associa, e eu direi que tipo de espírito está te dirigindo. Agora, se você está associado com esses homens da galeria, dos heróis da fé, se você está estampado e registrado nas páginas da Bíblia, tendo cada um desses personagens como as pessoas que é uma inspiração para você, então você está andando nesse espaço, caminhando com essas pessoas, isso significa que é o mesmo Espírito que dirigiu eles está dirigindo a você. E se o Espírito que dirigiu eles era o Espírito Santo, e o mesmo Espírito Santo está dirigindo a você, então que classe de pessoa você é? Pessoas que estão se enchendo a cada dia do Espírito Santo. E você anda, caminha com o Espírito Santo. Aí foi assim que aconteceu com Enoque quando ele recebeu fé de rapto. Ele recebeu um chamado que era uma revelação, e ele obedeceu àquela revelação e começou a caminhar através daquela revelação, através daquele chamado, e a Bíblia diz, e andou Enoque com Deus. E o que aconteceu? Ele foi transladado, ele foi arrebatado. Então você caminha, para onde estás me levando, não importa, só quero caminhar contigo. Vê? Isto já pregamos há meses atrás, quando falamos sobre a fé de Cristo. Você não está preocupado para onde você está indo. A sua preocupação é se você está caminhando com Ele. Porque se você caminha com Ele, se você caminha na luz, como Ele está na luz, o sangue de Cristo tem te purificado, continua te purificando de tudo, e você pode ter companheirismo com Deus, ser um com Deus. E Jesus disse, para que todos sejam um como eu e tu somos um. Como é que Jesus e seu Pai eram um? Pelo Pai está habitando nele. É a única forma de você se tornar um com Deus, é Deus poder também habitar em você. Vê? E Ele pode habitar em cada um que se render a Ele, porque Deus é Espírito. Vê? Pois bem, vamos continuar ainda essa leitura. Porque Abraão estava daquela forma, observe, versículo 9. Pela fé habitou na terra da promessa. Então, enquanto ele estava na terra da promessa, não dependeu do seu esforço, não dependeu se ele ali tinha uma boa saúde, se ele tinha tendas boas fazendas, se as vacas produziam mais, não importa. Porque esta jornada, este habitar na terra é pela fé.
E quando você diz pela fé, você já sabe que as coisas estão complicadas. Irmão, como é que está? Irmão, é só pela graça, só pela fé. Pela fé, eu chego lá. Você sabe que o caminho é complicado. Vê? Você sabe que a coisa está difícil, então você caminha por fé. Porque recursos não tem mais. Acabou seus recursos. Só pela fé. Então aqueles que não têm fé hoje não podem estar nesta terra da promessa, não podem estar no Espírito. Porque estão visando bens materiais, estão visando apenas se está saudável ou não, se tudo está bem ou não, e se não ver Deus abençoando da forma material, física, emocional, estrutural, seja o que for, elas já começam a dizer, olha, esse Deus não está me abençoando aqui, vou procurar outro lugar para ver se lá é melhor. Vê? Então começa de um lado para o outro, começa a procurar, começa a buscar, começa a correr atrás, porque na realidade está sedento, está faminto, está com fome. E a Bíblia diz que seria assim, as virgens desmaiariam de fome. Por quê? Porque não encontram um alimento. E você já sabe que esse alimento é a palavra. Você só pode alimentar se você tiver a revelação da palavra, que é fé de rato, porque tem que vir a você. Vê? Então ele por fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia. Estamos aqui neste mundo, sim, e é mesmo assim neste mundo que temos que estar no Espírito. Mas como você pode provar isso para as pessoas? Todo mundo vê você normalmente como as outras pessoas são, com as mesmas reclamações, com os mesmos problemas e quem sabe mais do que as outras pessoas. É como se não fosse teu. Parece que as pessoas usufruem mais do Espírito do que você. Parece que elas têm mais testemunhos para dar do que você tem. Parece que a cada dia elas têm testemunhos de bênção. E você não. O que acontece? Eles não estão por fé. Eles estão correndo atrás dos sinais. Eles estão correndo atrás dos prodígios, das coisas que eles podem ver, apalpar, sentir e falar. Você está cada vez ficando mais seco. Você está cada dia ficando mais enrugado. Cada dia vai se esgotando as tuas possibilidades. Caso contrário, você não caminharia por fé. Continuando. Olha, parece que não vai ser o último culto não, viu? Pois bem. Morando em cabanas com Isaac e Jacó, herdeiro com ele da mesma promessa. Eu achei que ele ia morar em palácios, enquanto estivesse caminhando por fé. Porque se não tiver uma boa casa, se não tiver o melhor, então eu não posso dar a preeminência a Deus. Pois bem. Porque esperava a cidade que tem fundamentos. É assim, por fé você caminha esperando algo, mas este algo tem fundamento. Agora, nós não vamos entrar nessa questão de fundamentos, porque isso são cultos que teremos futuramente, para que você possa entender o que é os fundamentos dessa cidade, para que você possa entender por que a cidade tem 12 fundamentos, porque ela tem 12 pedras, porque tem 12 portas e todas estas coisas. E aqui está tratando do caminhar de Abraão por fé, que estava naquela situação visando algo futuro. Mas para ele poder visar algo futuro, ele tinha que estar naquele algo agora por fé. É uma revelação que Deus te dá, é uma certeza que você tem hoje de algo que ele fará a você no futuro. E nesse caminhar de Abraão foi falado sobre a cidade, com fundamentos, com tudo. Então, se você está também caminhando por fé, se Deus está te dando fé de rápido, se Deus está te dando conhecimento dele mesmo, então você saberá que esses fundamentos são estes. Porque se não tiver fundamento, não tem cidade, isto vai ruir, vê? E uma vez que dessa cidade se trata a noiva mesmo, você sabendo o que é os fundamentos, você sabe se está fundamentado na rocha, que é a revelação. Bem, e eu disse que não ia falar sobre isso, né? Mas é só para vocês ficarem curiosos. Então, observe. A qual o artífice construtor é Deus. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber. Você tem que ter isto em seu ventre, neste ventre espiritual. Você tem que conceber da palavra. Caso contrário, vai ficar sempre esta mesma pessoa e nunca vai passar pela transformação que precisa ter. Vê? Temos que ter esse conhecimento, temos que ter esse rejuvenescimento a ponto de poder conceber este novo nascimento, tanto da água do Espírito, como da transformação do corpo, apenas você ser renovado, literalmente, como Abraão e Sara fez. Pois bem, então aqui diz que Sara também caminhou por revelação. Ela concebeu e deu à luz já fora da idade, porquanto teve por fiel aquele que lhe tinha prometido. Se você tem aquele que prometeu por fiel, então você não estará tão preocupado com a sua situação se a cada dia está ficando pior, porque não depende do seu esforço, uma vez que fé de rapto não pode ser produzida por você.
Ninguém pode dar isso para você, eu não posso dar isso para você, você não encontrará em lugar nenhum. Mas você já sabe que Deus está aqui para nos dar esta fé de rápido. E depende exclusivamente dele. Vê? Pois bem, vamos prosseguir aqui de onde paramos, a leitura das mensagens de irmão Branham. As últimas citações que eu fiz foi do sermão Uma Vez Mais, do dia 17 de janeiro de 1963. E no parágrafo 78 ele disse: apenas uma vez mais, Senhor. Mais um grande mover do Espírito. Uma vez mais, Senhor, e a igreja receberá fé de rápido para entrar. O Brando está dizendo que tudo que se precisava era mais um mover do Espírito para que a igreja pudesse obter fé de rápido. Entenda que isto só depende de Deus fazer. Observe. Permita, Senhor, faça saber que Tu estás conosco e nós Te louvaremos por isto, porque isso te dá alegria, certeza. Se você sabe que Deus está presente, se você tem a revelação da presença de Deus, então você sabe que a fé de rápido, você não vai buscá-la em algum outro lugar, você não precisa correr atrás, você não vai fazer campanha para estar atrás. Você sabe que Deus já está aqui com isto para você. Vê? Permita, Senhor, faça saber que Tu estás conosco, que nós te louvaremos por isto. No nome de Jesus pedimos amém. No dia 28 de novembro de 1963, ele pregou o sermão O Sinal. E ele disse neste sermão: eu estou esperando por um tempo do irromper do Espírito de Deus. Vê? Entenda uma coisa. Ontem um irmão conversando comigo por telefone, ele disse: agora eu entendo melhor os trovões, agora eu entendo melhor o Apocalipse, agora eu entendo melhor a respeito dos selos. Vê? Por que o profeta não falou tanto do sétimo selo? Ele apenas apontou o sétimo selo sendo rompido. E por que ele não entrou em detalhes? Porque o sétimo selo falava de Deus mesmo. Vê? Então, veja essa citação dele na mensagem do sinal, do dia 28 de novembro. São duas mensagens, um sinal, que o irmão Branham pregou. Um, acredito que é do mês de setembro, a outra do mês de novembro. Observe. Estou esperando por um tempo do irromper do Espírito de Deus nesses últimos dias em que estamos vivendo. Ele começou a falar sobre fé de rápido desde 1953, aproximadamente. Foi de lá que começamos a nossa série. Vê? E já está aqui 10 anos depois. 10 anos depois. Ele disse que a fé do rápido estava nas mensagens. Seguiu mais um pouquinho, disse que a fé de rápido estava nos trovões. E seguiu mais um pouco e disse que os trovões estavam nos selos. Observe. E aqui, mais de 6 meses depois da abertura dos selos, ele está nos dizendo que ele acreditava nisso e estava esperando por um romper ou um irromper do Espírito Santo, do Espírito de Deus nesses últimos dias em que estamos vivendo, por outro movimento do Espírito Santo na igreja, para uma fé de rapto, antes que venha. Antes que o rapto, vamos dizer assim, literalmente aconteça, porque o rapto está em pleno processo. O rapto já começou faz muito tempo, vê? Mas antes que essas pessoas sumam da terra, literalmente falando, este Espírito Santo está me ensinando aqui, William Branham. Ele irromperá um mover no meio da igreja, vê? Um movimento para uma fé de rapto. Então não depende nada da igreja. O que depende da igreja é a única coisa que nós não queremos fazer, que é obediência. Vê? Que é se colocar à disposição. Nós queremos estar buscando, correndo atrás, tentando fazer alguma coisa para dizer: eu mereço, porque eu fiz por onde. É assim que queremos fazer. Eu orei muito, eu jejuei muito, eu fiz isto, eu fiz aquilo, eu preguei muito, eu jejuei, eu subi as montanhas, eu fiz campanha, eu fiz isto, eu fiz aquilo. E Deus diz: nada disso importa, isso não vale nada. Isso não vale nada. A única coisa que você tem que fazer é obediência. Obediência total à palavra de Deus te dá direito à fé de rápido. Em outras palavras, é o que William Branham disse. Ele disse realmente assim: obediência completa à palavra de Deus te dá direito ao sinal. O que é o sinal?
o Espírito Santo. Quem pode te dar fé de rapto? Aqui ele está dizendo, um movimento do Espírito Santo para uma fé de rapto. Vê? Aí continua. E tudo está se pondo em ordem para isso. Bem, quando ele diz tudo está se pondo em ordem, parece que não está havendo mais morte, não tem mais roubo, não tem mais rombo no INSS, não tem mais político com falcatrua, não tem mais isso, parece que está tudo belezinha, como dizem, né? Você sabe que a situação mundial está cada vez de mal a pior. Mas, no sentido espiritual, na luta entre o bem e o mal, no que se desenrola no plano que você não enxerga com os seus olhos, nem sente com o seu físico, neste plano, tudo está em perfeita ordem. Porque aqueles que têm que receber a total fé de rapto, eles estão se alinhando de acordo com o mover do Espírito. Vê? Então as coisas estão em ordem, tudo que Deus precisa. As pessoas estão em fila, estão marchando no ritmo da palavra. Aqueles que são ovelhas estão ouvindo a voz e estão obedecendo. Então a coisa está em ordem. Irmão Branda continua dizendo, e eu creio que nós estamos agora no tempo em que a palavra deveria ter preeminência. Observe esta frase. Eu creio que nós estamos agora no tempo em que a palavra deveria ter preeminência. Observe. Se só depende de um mover do Espírito para que a igreja receba esta fé de rapto para ir embora. E se tudo está em ordem para isto, então o que se espera para que aconteça? Este é o último pensamento dele. O que se espera que aconteça, meus irmãos, é que a igreja dê total preeminência à palavra, porque está no tempo para isto. Vê? Deus, que a palavra está aqui para nos dar estas coisas. Lembre-se que tudo vem pelo poder da palavra. Lembre-se que se trata de conceber num ventre envelhecido. E lembre-se que a palavra falada é a semente original. E a semente volta para quê? Jesus disse, a semente é a palavra de Deus. Vê? Estão acompanhando essas coisas? Entenda isto. Eu creio que nós estamos agora no tempo em que a palavra deveria ter preeminência. Você dá preeminência a tudo. E a palavra, como fica? Creio que é o tempo de deixar de lado nossos credos. Aí você diz, eu não tenho credo nenhum. E pensamentos próprios. Será que você não tem pensamento próprio? Você pode dizer, eu não tenho credo nenhum. Não tem nenhuma outra forma de crer, a não ser aquilo que Deus está me revelando. Tá, e seus pensamentos próprios? Gente, teria que ser de uma forma não pública, teria que ser de uma forma bem fechada, teria que ser de uma forma que não estivéssemos gravando, teria que ser de uma forma que não estivéssemos transmitindo para vários tipos de pessoas, teria que ser de uma forma assim, para entrarmos em detalhes sobre coisas desse tipo, para falarmos de nós mesmos, para descascarmos. Como é que se diz? Como é que chama tocar fogo no mato para ver o que corre ali de dentro, né? Para ver que tipo de animal está ali. Observe. Creio que é o tempo de deixar de lado nossos credos e pensamentos próprios e voltar para a palavra. Talvez você pense que não esteja em problema. E ele está mostrando qual é o problema da igreja. Lembre-se que antes, no culto anterior, foi falado dos membros fracos. O problema, ele disse, é os membros fracos, grandes músculos, muitos membros, pessoas fortes, grupos fortes, companheirismos fortes, mas nenhuma força do Espírito, nenhum mover do Espírito. Os membros estão propensos às coisas do mundo. Por quê? Porque têm seus pensamentos próprios. E uma vez que tem pensamentos próprios, o que acontece? Não se rende à vontade de Deus. Por não se render à vontade de Deus, o que acontece? Não se dá preeminência à palavra. Vocês veem que tudo é uma lição, não é um ensinamento só? Estão percebendo isso? Então ele continua. Bem, deixando de lado nossos credos, pensamentos próprios e voltar para a palavra. Então, se falando, meus irmãos, de terceira puxada, de terceira etapa, terceira puxada, o irmão Branda falou algo também sobre fé de rapto nisto. Ele disse em seu sermão, olhe sempre para Jesus
do dia 29 de dezembro de 1963. Ele disse assim: é tão sacro, em alguma tradução está santo. É tão santo. Eu estou lendo aqui a tradução feita pelo irmão Jonatas. Ele traduziu assim as palavras do irmão Branham. É tão sacro que eu não deveria falar muito sobre isso. Talvez você diga, mas essa tradução está legal? Bem, e o que vocês acham de uma tradução feita nos anos 75, nos anos 80, feito ainda do espanhol para o português? Não é? Então estamos aqui com a tradução direta do inglês para o português. É tão sacro que eu não deveria falar muito sobre isto. Como ele me disse no princípio, disse, não fale nada disso. Então não fale nada disso. Lembram-se disso anos atrás? Fala de si mesmo. Si, com S maiúsculo. Está tratando de quem? Daquele que ele disse, não fale nada disso. Porque estava tratando dele mesmo, de Deus mesmo. Daquele que trouxe a revelação. Daquele que trouxe o conhecimento. Daquele que está aqui para dar fé de rapto. Por isso que ele não falou tanto do sétimo selo. Porque o sétimo selo trata de Deus mesmo aqui na terra, fazendo uma obra, cumprindo o seu papel aqui, o último papel, que é dando introdução, introduzindo o povo que saíram, que escaparam de Laodiceia, introduzindo-os no reino milenial, introduzindo já no milênio, ainda aqui. Nessa introdução, você ouve o chamado, você obedece, você recebe fé de rapto, você recebe a verdadeira revelação completa de Jesus Cristo, vê? E você obedece e peregrina por fé, porque é uma fase transitória onde ele está fazendo uma introdução. Você sai de um canto sabendo para onde está indo, vê? Você diz, escuta, mas eu vou chegar lá. Não importa, apenas caminhe, apenas continue caminhando, porque isto é uma introdução. Você sabe que a morte está bem na frente, você sabe que a morte pode estar te esperando na próxima esquina, mas você não está nem preocupado com isto, porque nessa introdução ele te assegura que você chegará lá. Amém. Poderíamos aplicar isto aqui no Vale da Sombra da Morte. É um momento de introdução, onde se deixa uma coisa do lado e se espera outra do outro lado, e você tem toda uma trajetória de tristeza, de solidão, de angústia para atravessar. Mas é este momento que você tem que caminhar por fé. Vê? Vamos aqui. Ainda quando ele fala sobre a terceira puxada, ele diz, fala de si mesmo, mas eu tenho tentado explicar aos outros, e eu cometi um erro. Será uma coisa que, na minha opinião, eu não digo que o Senhor me diz isto. Então ele está mostrando aqui a sua opinião pessoal agora. Ele diz, vai ser isto que dará início a fé de rapto para a subida. Ele disse, isso é a opinião dele. Isso não foi Deus que me disse isso. E por que o irmão Branham tinha essa opinião pessoal a respeito disto? Por tudo que Deus já tinha lhe mostrado 10 anos antes, quando ele começou a falar sobre fé de rapto. Vê? 10 anos antes disso, ele começou a pregar sobre fé de rapto para as pessoas. Até que culminou no último mês de vida, quando ele pregou o rapto. E disse que é fé de rapto, mostrando que o próprio rapto é uma revelação. Isto é tremendo. E é simples para passar por alto na cabeça de muitas pessoas inteligentes. Vê? Ele diz, vai ser isto que dará início à fé de rapto para a subida. Vê? Agora, isso... Eu devo ficar quieto um pouco mais. Agora lembre-se, também quem está ouvindo a fita, você pode ver tal mudança em meu ministério agora mesmo. Levantando o voo, nada subindo, levantando o voo. Estamos na era agora e não pode ir mais adiante. Nós temos de esperar aqui apenas um minuto até que isso aconteça. Por aqui, para a subida. Então, o tempo vem, mas é perfeitamente identificado. Ele diz que só temos que esperar mais um pouco. Ele diz que receberemos isto aqui mesmo. Vê? Ele diz que até que isto aconteça, temos que continuar esperando para a subida.
Porque o tempo vem e este tempo é perfeitamente identificado. Agora, o que estamos esperando? Pela identificação do tempo? Quem vai identificar para nós esse tempo? Entenda que este tempo já foi identificado. Entenda que quando ele pregou o Cristo identificado de todas as eras, ele identificou este Cristo também para a última era. E ele mostrou o Cristo identificado na era da Laodiceia e mostrou o Cristo identificado na era da noiva, na cabeça, quando o juiz supremo se apresenta. É nesta era que estamos, é nesta parte que estamos. Não mais corpo, mas do pescoço para cima, onde está a mente de Cristo. Você precisa ver, entender isto. Ele disse que é perfeitamente identificado. E por isso também ele pregou o sermão identificados com Cristo. Uma vez que Cristo se apresenta e te dá esta fé, você se identifica com esta fé e sabe que isto é meu. Era só de Deus enquanto estava oculto. Mas uma vez que ele me revelou, agora é meu. A fé de Cristo agora é minha. Vê? Eu caminharei por esta fé. E assim sucessivamente. No sermão Contagem Regressiva, isto já saindo do ano 63, mas no dia 9 de fevereiro de 1964, ele pregou o sermão Contagem Regressiva e continuou falando ainda sobre fé de rapto. Vê? Ele disse: nós somos justificados pelo Espírito Santo. Vocês, ministros, sabem disso, não é? O Espírito Santo santifica. Ele nos preenche. É uma pequena citação aqui que vocês precisam entender. Contagem regressiva, na tradução que eu estou lendo, é no parágrafo 64. Nós somos identificados pelo Espírito Santo. Entenda que no sermão anterior que eu li para vocês, ele disse que o tempo, ele disse, é perfeitamente identificado. Ele disse, esperem mais um pouco para a subida. Isto acontecerá, espere só um momento. Então o tempo vem, mas é perfeitamente identificado. Então, antes de ler a citação, eu disse o que ele pregou sobre o Cristo identificado em todas as eras e identificados com Cristo. Estão lembrados disso, não é? Identificados com Cristo. Então veja que agora nesse outro sermão ele fala a mesma coisa. Observe, contagem regressiva. Nós somos justificados pelo Espírito Santo. E ele pergunta, vocês ministros sabem disso, não é? Então veja como você pode se identificar com Cristo. Como isso pode ser identificado a você? Como pode ter essa correspondência? É se o Espírito Santo em você fazer essas três coisas, que são as três obras da graça. E ele diz isso nesse sermão. O Espírito Santo santifica. Ele nos preenche. Então temos aqui três coisas, que é justificados, santificados, preenchidos. Vê? Justificados, santificados e preenchidos. Justificação, santificação, batismo do Espírito Santo. Se justificação é apenas o primeiro passo, se santificação é o segundo passo, que é a segunda obra da graça, que é a santificação pela fé, através do sangue de Cristo, e se o batismo do Espírito Santo ou o preenchimento é o terceiro passo, você aprendeu naquela série sobre o livro de Josué que o batismo do Espírito Santo é ainda um dom temporal. Não é isto? É ainda um dom temporal. Mas aqui o profeta está nos mostrando essas três coisas e o que pode vir depois dessa terceira coisa, porque ele também nos ensinou que o batismo com o Espírito Santo é o que te abre a porta para o Espírito Santo mesmo. Agora, o que é realmente, literalmente, o Espírito Santo dentro de toda esta simbologia sobre fé de rapto? Ele disse que o Espírito Santo é aquilo que as 5 virgens prudentes tinham, que eram azeite em suas lâmpadas. E o William Branham disse que aquilo era fé de rapto. Então, uma vez que você é justificado pelo Espírito e depois é santificado pelo Espírito, ele disse, ele nos preenche. E o que acontece depois disso, irmão Branham? O Espírito Santo nos dá fé de rapto. Vê? Amém. Então, observe, nós temos agora um vaso. Tá, um vaso. Vamos colocar isto aqui. Temos um vaso. E você sabe que justificação é quando este vaso está na lama, quando você estava no pecado, na incredulidade, seja onde for, fazendo tudo aquilo que seus pensamentos diziam, que dava na telha, como diz, telha porque é cobertura, então se trata de cabeça, você pensa, de mente e tal.
Então aquele vaso está sujo, imundo está lá. E o que acontece? Alguém te tira daquela sujeira. Você foi justificado. Mesmo com tanto problema, mesmo com tanta falha, mesmo com tanto defeito, mas aquele que te tira dali diz: olha, não importa o estado, é meu. É meu. Eu vou trabalhar com isso aqui. Vê? Esta é a primeira fase, a primeira etapa. Você é tirado lá do mundo, do jeito que estava, venha como estáis, e você desce as águas batismais em nome do Senhor Jesus Cristo. Então o segundo passo é tirar toda a sujeira que estava no vaso. É limpar aquele coração, limpar aqueles pensamentos, limpar aquelas atitudes. Isto é a santificação. Por último, então o irmão Bruno fala aqui na mensagem de contagem regressiva, ele nos preenche. Uma vez que te tirou da sujeira e tirou a sujeira de você, então você está pronto para ser usado, para ser preenchido. Agora, depois disso, meu amigo, depois disso, o que acontece? Você não vai ficar parado. Não, Senhor. Você não vai ficar quieto. Você começará a se mover adiante. Porque Ele tirou daquela sujeira, te limpou e te preencheu com um propósito. Para que você leve aquilo adiante, para que você espalhe a luz, para que você seja um portador da vida. Então dali por diante você vai mostrar para todos e vai compartilhar com os outros a vida que Deus colocou a você. O amor de Deus foi derramado em teu coração através do Espírito Santo, que em você habita, como Paulo citou em Romanos, creio que é o capítulo 8, você começará a espalhar aquele amor adiante. E o que acontece? Isto é um mover, isto é um caminhar. Lembre-se que tudo isto é pura Bíblia. Se andarmos na luz como Ele na luz está, então você vai caminhando, e esta caminhada, não se esqueça, você está rumo ao objetivo, e o objetivo é a vida eterna, e para você alcançar isso do outro lado, você terá que ser arrebatado. Vê? Então você caminhará por fé, você se move adiante. E esse mover é para quê? Durante esse mover, significa que você ouviu o chamado, entendeu aquele conhecimento, entendeu a revelação, obedeceu a voz e por isso está caminhando. E quanto mais você caminha, mais Ele te dá fé. Quanto mais você caminha, mais Ele te dá a firme convicção, a pura certeza, a verdadeira substância dele mesmo. Então entenda porque Ele disse isso nesse sermão. Nós somos justificados pelo Espírito Santo. Vocês ministros sabem disso, não é? O Espírito Santo santifica, Ele nos preenche. O Espírito Santo nos dá fé de rápido enquanto nos movemos. Entenderam agora? O Espírito Santo te dá fé de rápido enquanto você se move. Então por que será que ficaram parados esperando fé de rápido? Por que será que interpretaram os sermões? Por que será que interpretaram as citações? E disseram, olha, temos que esperar agora o profeta ressuscitar para nos dar essa fé de rápido. Temos que esperar ele revelar mais alguma coisinha, uma tampa da pirâmide que tem que abrir, aquela coisa toda para nos dar essa fé de rápido. Ah, os trovões vão ter que suar as vozes todas para nos dar fé de rápido. Por que fizeram tudo isso? E pararam, se estacionaram, se aglomeraram ali, fizeram denominações e mais denominações, se chamando de mensagem, e pararam. E por isso não alcançaram nem a primeira base, que o William Branham disse é a maior de todas as revelações. Porque para poder você ter fé de rápido, você tem que saber quem é que traz essa fé. E como você sabe quem é que traz essa fé, se você não sabe quem é Deus? Se colocar um outro Deus diante de Deus, se trocar o Pai pelo Filho, como encontrar fé de rápido? Porque esta fé de rápido não está no Filho. Esta fé de rápido está no Pai mesmo. Disso se trata a revelação. E Jesus disse a Pedro, não te revelou a carne e o sangue, mas o Pai que está no céu. E a igreja é edificada nesta revelação, neste conhecimento. Então aqui está o Espírito Santo. Depois que Ele te justifica, te santifica e te preenche, você começa a caminhar. E quanto mais você caminha, mais Ele te revela a sua glória. Ele te dá do seu conhecimento. Ele te preenche cada vez mais. O Espírito Santo nos dá fé de rápido, vê, enquanto nos movemos. Eu não sei como deixar isso mais simples para as pessoas. É o Espírito Santo que nos deu a revelação, que nos justificou em primeiro lugar. É o Espírito Santo que colocou os novos desejos em nossos corações e nos santificou nosso espírito, alma e carne, e corpo também.
É o Espírito Santo quem batiza com o seu Espírito. E aqui onde muitos pregadores têm ficado numa confusão tremenda. Porque como pode, se Deus é Espírito, ele batizar com o seu Espírito? Como se houvesse Deus, que é o Espírito Santo, e mais o Espírito de Deus. Vê? Então eles ficaram tontos com estas coisas. E não sabem por quê. Essas coisas acontecem. Eles não compreendem que o Espírito de Deus é a vida do próprio Deus. Eles não entendem isso. Explicaremos isso em alguns outros sermões, porque eu não quero sair do tema. Então entenda que é o Espírito Santo, vê? Que batiza com seu Espírito, e é o Espírito Santo quem desceu, vê? Nesses últimos dias, e está em nosso meio. Então, se ele não terminar aquilo que começou, quem vai fazer isso? É o profeta? É algum mensageiro? É algum outro que tem que vir? Ele falou as palavras e trouxe as coisas à existência. Então você não pode crer? Você não acha que ele pode falar e o seu corpo ser mudado? Olha, você tem que ser parte do alarido, senão não será parte da voz. Se você não for parte da mensagem que é o alarido, você não será parte da voz da ressurreição. Mas vamos continuar aqui para terminarmos. No sermão, alimento espiritual no seu devido tempo, ou no seu tempo apropriado. Depende da tradução. A tradução que tem sido feita por outros tradutores é alimento espiritual no seu devido tempo. O irmão Jonatas traduziu alimento espiritual no tempo apropriado, que é a mesma coisa, não é? Este sermão foi do dia 18 de julho de 1965. Vê? 18 de julho de 65. O último ano de vida do irmão Branham, os últimos meses, inclusive. Ele diz: eu quero que vocês se edifiquem agora nos santos profetas de Deus. Então vamos olhar os profetas, a vida que eles viveram. E foi falando sobre um dos profetas, Abraão. Foi Deus que disse que ele era profeta. Não é? Foi ali que nós lemos dele. Então veja essa citação. Eu quero que vocês se edifiquem agora nos santos profetas de Deus. Na fé. Quer dizer, na fé que eles tiveram. E ele diz: a fé dessa hora. Então isso significa que tem algo diferente em andamento nesse tempo, que é a fé dessa hora. E para você entender, ou para que você possa captar o que é a fé desta hora, você terá que entender a fé que eles tiveram naquele tempo, no tempo que viveram, que problemas eles tiveram, e mesmo assim caminharam, continuaram sem duvidar da promessa, continuaram caminhando por fé. Vê, ele continua. A fé. Vai ser preciso mais fé do que nunca em todas as eras, pois tem de ser fé de rápido, ser levado para cima. Não é apenas uma fé para caminhar. Eles caminharam e morreram, esperando pelo cumprimento da promessa. Mas agora não tem mais isto para nós. Vê? Porque aquilo por quem eles esperaram está aqui. A manifestação pela qual eles esperaram e deram suas vidas está aqui hoje, nesses últimos dias. Deus tem descido à terra. Vê? Então agora não é caminhar e esperar para uma outra geração futura, ou não sei o que, colher esses frutos. Não, senhores. Agora é o tempo da colheita. Não haverá outra colheita mais. Então entenda isto, que eles tiveram a fé e caminharam até aqui. Mas a fé que você hoje precisa não é apenas para caminhar, é caminhar até certo ponto e subir. E subir. Ter seus corpos transformados. Tudo que restou para eles foi um envelhecimento, foi um desastre, foi cortado o pescoço, foi jogado num fosso, jogado de um penhasco, ou seja o que for, e assim eles encerraram sua existência terrena e estão aguardando. E a Bíblia diz: sem nós eles não serão aperfeiçoados. Mas você já não pode esperar por isso. Precisamos de uma fé tal que você estará aí trabalhando, caminhando de um lado para o outro, daqui a pouco ninguém te vê mais. Vê? Essa é a diferença. É diferente agora.
Por isso, ele está nos dizendo, veja os profetas, a fé que eles tiveram, e veja a fé dessa hora. Vai ser preciso mais fé do que nunca em todas as eras, pois tem de ser fé de rápido, para ser levado para cima. E então, nós queremos que você creia esta noite em tudo que você viu, para poder você ter fé de rápido. Observe isto, porque em outra citação de cultos anteriores, ele disse assim: depois de você ver o morto levantar, depois de você ver vidas transformadas, depois de você ver tantos sinais, o que estava acontecendo em seu dia, em seu ministério, ele disse: isso deveria ser suficiente para te dar fé de rápido. Mas como eu ver sinais acontecendo, isso me dá fé de rápido? O que ele disse foi o seguinte: você sabendo que Deus está aqui para realizar isto, saiba que é o mesmo Deus que está aqui para te dar fé de rápido. Vê? Pois bem, nós queremos que você creia nesta noite em tudo que você viu, ouviu, a palavra que você ouviu ser pregada, os sinais e maravilhas que viu sendo operados. Queremos que você junte, vê? Queremos que você junte tudo isso em seu coração e reflita se isso é Deus ou não. Como você vai ter certeza que Deus está aqui? Você tem que ver alguma coisa. Bem, e nos dias que Deus estava trabalhando através do profeta, as pessoas viram Deus operar do jeito que viram no tempo de Jesus de Nazaré. E Jesus disse: não sou eu, é o Pai que está fazendo através de mim. E o profeta disse: não sou eu sou apenas um que estou aqui quando ele fala. Vê? Ele apenas usa a minha voz. Mas é ele, não sou eu. Sem ele aqui, eu sou tão inútil como qualquer um de vocês. E ele diz: agora vocês creem em tudo que ouviram e viram, no que foi pregado, nos sinais, junte tudo. O que é que nós temos que juntar? Aí você diz: mas eu não estou vendo sinais. Eu não estou vendo os sinais acontecendo. Já aprendemos isso nos cultos sobre o ministério do Pilar de Fogo, que Deus recolheu o profeta e recolheu o sobrenatural para nos deixar um tempo de prova, para saber se creríamos realmente no que foi ensinado ou não. Então o que o profeta ensinou naquele dia está valendo para mim hoje. Eu sei o que aconteceu naquele dia. Eu sei o que aconteceu em seu ministério. E o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que observe, crer no que vi ou ouvi, na palavra que ouvi ser pregada, nos sinais que sei que foram operados, vê? Juntar tudo isto em meu coração e refletir se isto é Deus ou não. Quando eu junto tudo isto e vejo nas Escrituras, eu sei que foi assim que Deus prometeu que trabalharia nos últimos dias. Então eu sei que Ele está aqui. Vê? É uma prova cabal. Ele continua. É como Elias no Antigo Testamento. Ele disse: se Deus for Deus, então sirva-o. E se Jesus é o centro de todas as coisas para os cristãos, então eu acho que devemos nos desprender de tudo mais. Está vendo? Quantas vezes ele fala sobre isso? Deixe de lado seus credos, seus pensamentos próprios. Não foi isso que falou há pouco? Olha outra vez aqui. Se Jesus é o centro de todas as coisas para os cristãos, então eu acho que devemos nos desprender de tudo mais e nos prender a Ele. Amém. Quando você se prende a Ele, significa que você está dando preeminência à palavra, que Ele disse: é tempo da palavra ter preeminência. Vê? Ele continua: lembrem-se, Ele é o centro, Ele é a estrela do norte, Ele é o absoluto. E se Ele é a estrela do norte, há apenas uma coisa que apontará para a estrela do norte: é a bússola com a qual você está navegando. Você não está parado, você continua a navegar. Aí ele diz: e a bússola que eu estou tentando te fazer navegar é a palavra. E a palavra sempre aponta para Ele. Amém? Então, se a palavra prometeu que nos últimos dias algo ia acontecer, então quando você vê isso acontecendo e você vai na palavra, é que ele diz: olha, a bússola está sempre apontando para lá. Ó, que sinais é este? A palavra diz: é aquilo que eu disse que seria. Que manifestação é esta? Por que aquela fotografia? Por que isso foi desenhado e o anjo do Senhor também desenhou na parede do tabernáculo branco, aquele mesmo desenho? A palavra diz: é isto. Por que aquela nuvem sobrenatural? A palavra apontará sempre para isto. E um homem que Deus indicou
com a revelação da palavra, ele diz: este é o propósito do meu ministério, declarar a ele que ele está aqui. Então agora você sabe qual o propósito dele estar aqui: para te dar fé de rápido. Para isto ele te mostra a verdade, para isto ele transforma teu pensamento, para isto ele pede a você obediência, despreendimento, desapego às coisas materiais. Vê? Tudo isso dá para a eminência a palavra, porque ele quer te esvaziar. Ele quer realmente que você esteja vazio, para poder ele te encher com o azeite, com o Espírito. E uma vez que você tem o Espírito, então você tem revelação, então você tem fé de rápido. Amém? Vamos nos colocar de pé. Irmão Vicente, mais uma vez, vem e faça essa oração final. Deus abençoe a cada um dos nossos irmãos que estão nos ouvindo. Deus guarde a cada um de vocês. Continue orando por nós. E no próximo domingo, agora, nós teremos o nosso culto de comunhão. Terei um final de semana bem puxado, colocando em dias algumas coisas, gravações e muitas coisas que estou devendo às pessoas. Estou trabalhando dobrado para isso. E orem por nós para que Deus nos dê saúde, não é? Corda vocais forte, porque anda um pouco arranhada bastante. Até coloquei gravação na quarta-feira, ia colocar hoje também, mas achei por bem concluir esta série de fé de rápido, porque realmente tem que ser por fé para fazer algo assim. Não é? Muito obrigado. Deus os abençoe e até o culto de domingo, se o Senhor nos permitir. Deus os guarde. Senhor Deus, como é bom cantar, orar, mas a melhor coisa é ouvir a Tua palavra, Pai. Amém, Jesus. Amém. E colocar em prática o que nós temos ouvido. Que o Senhor nos ajude a vencer os problemas e a dificuldade da vida e tomar ao Senhor em nossas vidas, ó Pai. Porque o Senhor tem vindo para isto, para nos posicionar para a hora que se aproxima. E cada um de teus filhos nesta hora, Pai, está regozijando de ouvir a Tua palavra, e que esta fé possa ser ampliada em nossos corações nesta noite, e que assim nós possamos a cada dia, ó Pai, ter um conhecimento a mais, um grau de fé a mais, e caminhar, subir esses degraus que o Senhor tem colocado, assim como Enoque caminhou com o Senhor e para o Senhor o tomou. Por isso o profeta diz que Enoque ele é o tipo da tua noiva, da tua igreja, e o que temos que fazer também é caminhar com o Senhor, e o Senhor nos tomará desta terra muito em breve. Por isso nos ajuda, ó Pai, perdoa as nossas falhas, nossos pecados, as nossas transgressões, porque transgredimos a palavra a todo momento, mas nós estamos sobre aquele sangue o qual o Senhor tem vertido ali no Calvário, para a purificação dos pecados dos teus filhos. Assim nós colocamos as nossas vidas em tuas mãos. Abençoa esse ministério, ó Pai, esse ministro, e nos ajuda, Senhor, a cada um desses ministros que estão batalhando por esta fé e entregando isto à pequena igreja do Senhor. Ajude a cada um do membro do teu corpo que está batalhando por esta fé, que uma vez foi dada aos santos. No nome de Jesus Cristo, nos leva de volta aos nossos lares, protegido, guardado, ó Pai, pelas tuas mãos de misericórdia, e a cada um que vai tomar o seu caminho para o seu lar, seja guardado pelo Senhor. Nós cremos desta forma e nos ajuda, no nome de Jesus Cristo. O culto de domingo, com a reunião de Santa Ceia, que o Senhor nos ajude a estar aqui, ó Pai, juntos para participar mais uma vez do pão e do vinho, comemorando aquele dia no Calvário, a morte do Senhor Jesus. Para a tua glória nós te agradecemos. Amém, Deus Pai. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Em nome do Senhor. Muito obrigado.